Que Deus tem planos extraordinários para a sua vida, você já sabe. Que Deus tem a intenção de realizar os seus desejos, os seus pedidos e fazer justiça na sua vida, você também já sabe. Mas hoje eu tô aqui para te ensinar que quando os milagres acontecem na vida da gente, existem alguns elementos que são necessários. E para isso, eu quero ler a história de Bartimeu com vocês. Bartimeu, para quem não conhece, ele era um mendigo cego, lá de Jericó, e quando Jesus passou, por aquela cidade, ele curou Bartimeu, E essa história está aqui em Marcos capítulo 10, versículo 46 a 52, Eu decidi trazer ela aqui, porque recentemente eu fiz um vídeo falando, que Deus vai fazer justiça na nossa vida, E alguém comentou, esses versículos aqui que contam a história de Bartimeu, e eu acho que nós temos muito para aprender com ele, Começando, igual eu falei com vocês, Bartimeu, ele estava ali, mendigando, ele era um homem cego, e ele escutou Jesus passando, Ele ouviu a multidão e que Jesus estava ali. E aí, Bartimeu começou a gritar, Jesus, filho de Davi, me cura. E aí, talvez você até reconheça esse versículo, porque ele até virou uma música. Depois, Jesus, filho de Davi, me cura. E ele gritava, e quanto mais ele gritava, mais as pessoas mandavam ele calar a boca. Mas aqui diz que, sabendo que era Jesus, ele começou a gritar mais alto ainda, Jesus, filho de Davi, me cura. Até que Jesus, escutou ele. Mas, começando, o que nós podemos aprender com Bartimeu? Primeiro, nunca desista, persista. Isso é o primeiro passo para que a gente, viva o milagre e a vontade de Deus na nossa vida, que é a gente não desistir, a gente persistir. E ele foi lá, e mesmo com todo mundo mandando ele calar a boca, mesmo com ninguém acreditando e achando que Bartimeu era merecedor de qualquer coisa, nem de ser ouvido por Jesus, as pessoas mandavam ele se calar, ele foi persistente e continuou. E é que Jesus, quando escutou, mandou chamar ele. E eu achei legal que aqui fala que Jesus parou e disse, chamai. E aí chamaram o cego e disseram para Bartimeu, coragem, levanta-te, ele te chama. Aqui tem um ato de coragem, Ele estava ali mendigando, sentado, deitado, Jesus mandou chamar e ele teve coragem. E aí aqui diz, ele ergueu-se, jogou fora a capa e deu um salto e foi, encontrar com Jesus. Olha que legal isso daqui, gente. Bartimeu lançou fora a capa, E ali ele estava jogando aquela vida dele de mendigo, de cego, fora. E na nossa vida, quando a gente quer viver o milagre de Deus, nós também temos que fazer isso. Porque nem sempre o cenário ele muda de imediato na nossa vida. Mas é porque a gente acredita em Deus, a gente já tem que agir de uma forma diferente. Antes que o milagre acontecesse, porque ele ainda não tinha encontrado ali de face a face com Jesus, ele já se ergueu, já jogou fora aquilo que não fazia mais sentido na vida dele, a capa dele de cego, de mendigo, ele jogou fora. Ele já se ergueu e foi falar com Jesus. E aí ele chegando, estando com Jesus, Jesus disse para ele, vai, a tua fé te salvou, E esse é o terceiro elemento dessa história, a fé de Bartimeu. Mas aí eu digo, gente, olha que incrível. Bartimeu, ele foi corajoso, ele foi persistente e tudo isso porque ele tinha fé. Porque se você não tem fé, você não vai persistir, porque você vai acreditar que aquilo não é para você, você vai começar a duvidar das promessas de Deus para a sua vida, Então nós temos que ser persistentes para a gente viver a vontade de Deus na nossa vida. Nós temos que ter coragem. A gente não pode viver cabisbaixo, a gente não pode viver encolhido, a gente não pode viver com aquilo que não é compatível com a vida que Deus tem preparado para nós. Imagina só se Bartimeu fosse e levasse a capa dele lá para falar com Jesus, porque ele pensava assim, se Jesus não me curar, eu vou voltar aqui a mendigar. Eu vou voltar aqui, vou ficar aqui no meu cantinho vivendo a mesma vida. Não tem como. Quando a gente encontra com Jesus, a nossa vida tem que mudar. E antes dele fazer os milagres na nossa vida, você já tem que ter essa postura de filho merecedor das promessas dele, E por fim, isso é a prova de fé de Bartimeu, E ele foi lá e teve o milagre dele. Então, gente, espero que vocês tenham gostado da história de Bartimeu, que vocês também aprendam com ele, porque não tem uma história aqui na Bíblia que não tenha o que a gente aprender. Com certeza, se eu fosse destrinchar essa história de Bartimeu, teria mais coisas ainda pra gente aprender, Mas é isso, gente. Um beijo. Boa noite pra vocês.